gravação e começamos a aula, né? Então a ideia é fazer uma leitura direcionada pelo livro, né, do segundo capítulo. Então vamos lá. De cara, ele apresenta o que seria os problemas da tangente e da velocidade. Então vamos nos fixar no problema da tangente, né? Ele apresenta aqui no primeiro momento o que é que seria, o que a gente pode entender como uma reta que seja tangente a uma curva. É uma reta, ela tem a seguinte propriedade: ela separa o espaço, o plano, dado uma curva, a reta tangente separa o plano é, em numa região próxima à curva, né? Ela separa o plano em dois pedaços em que a curva está completamente de um lado. A gente olha aqui nesse primeiro lado, né? A reta tangente, ela tem a propriedade de que perto do ponto em que ela intersecta a curva inteira está de um lado da reta, né? Tenho aqui o lado 1 e aqui o lado 2. Então teria a curva completamente dentro de um dos lados da tangente. Essa é uma das características da tangente, mas não é o que define reta tangente, né? A gente pode dizer que a reta tangente é a reta que oscula a curva, ou seja, que ela tangencia a curva, e aí a gente pode interpretar a tangenciar como sendo a interseção entre a reta e a curva definida por um ponto. Então, nesse caso, dizemos que a reta tangente é a reta que intersecta a curva exclusivamente em um ponto, né? Então, ela tem interseção, a interseção é não vazia e tem como interseção um único ponto. E aqui tem no ponto B, né, uma reta que não é tangente. Observa que, na verdade, duas retas, né, que não são tangentes. Então, eu tenho aqui a reta L e a reta T. Nenhuma das duas retas é tangente. Então, observa que o fato de ter um ponto como intersecção não faz da reta tangente, né? Então, aquela característica que eu tinha falado antes sobre o fato dela tocar na superfície, na curva, uma única vez, mas, além disso, na vizinhança do ponto onde ela intersecta, toda a curva naquela vizinhança está de um lado da reta. Observa que nesse primeiro caso isso está satisfeito, né? Toda a curva está de um lado da reta. Essa reta é notoriamente tangente à reta T, né? No segundo caso, a reta L corta a curva no ponto P e ela não é tangente à curva C, né? Ela não satisfaz a condição de oscular a curva, né? No caso da reta T, ela é uma reta tangente a C, no ponto P, mas observa que ela corta, lá na frente ela vai cortar o gráfico, né? Então a propriedade de ser tangente é uma propriedade local. Então observa que eu tenho aqui o gráfico no ponto, a figura B, né? Eu tenho aqui o gráfico de uma curva. Essa curva a gente pode, fazendo rápidos testes, verificar que ela é a curva de uma função, é o gráfico de uma função. Então nos interessa saber como calcular, a partir da expressão da função, como calcular a reta tangente. Vamos fazer uma pequena parada nesse ponto e tentar encontrar uma. Eu vou ampliar para mim ficar melhor assim. Eu vou tentar encontrar
o que seria a reta tangente, né? Caso alguém tente entrar na sala e eu não ouça, vocês, por favor, me avisem. Então vamos considerar uma curva. Eu gosto dessa curva. Então posso considerar aqui A e B. E vou considerar um X. Vou considerar aqui. E eu quero calcular a reta tangente a este ponto, considerando que ele é o ponto dado por x, f de x. Para efeito, a reta que eu vou procurar, vou colocar em vermelho, ela é uma reta não é esta. Talvez quase esta. Também não é esta. Agora, então é esta reta, eu vou alongá-la. Botão bem feito, né? Mas bem, o fato é que eu quero poder encontrar aqui o que seria o θ. Observem que se eu tenho uma reta, eu tenho 2 pontos da reta, basta isso, 2 pontos. Dados 2 pontos, eu tenho uma reta. Né? Mas se eu tiver um ponto, nesse caso eu tenho o ponto P, e tiver o coeficiente angular da reta, eu consigo determinar a equação da reta, fazendo o seguinte. A equação da reta passa a ser dada como y menos yp igual a tangente do coeficiente angular que multiplica x menos xp. Então agora eu vou chamar aqui de xp e aqui de yp. Então observa que eu tenho a equação. Esta equação é fácil de ser encontrada. Estou afirmando que esta é a equação da reta t. Para quando eu substituo o ponto o ponto x igual a xp, y tem que ser igual a yp porque a tangente é diferente de zero. Né? Então, nesse caso, o ponto P é um ponto que está sobre a equação dada por essa expressão. Então, x igual a xp, y igual a yp satisfaz essa equação. E se eu considerar um outro ponto, da forma que aqui está, ficou até razoável encontrar, né? Eu vou fazer aqui um triângulo verde, melhor amarelo, verde. Então você pode tentar imaginar aqui o ângulo θ, aqui 90 graus, né? E aí eu poderia ter que a tangente de θ, ela seria, você considera um ponto aqui, seria, eu vou considerar o seguinte, para que fique na
na mesma ordem que está a equação amarela, eu vou considerar um ponto aqui. Ponto Q. Pois bem, esse ponto Q, ele tem coordenada x, y. Né? E eu posso fazer aqui a construção do triângulo. Por transporte paralelo, este ângulo aqui também é θ. Esse ângulo aqui é 90 graus. Então, o que eu vou ter é que a tangente do ângulo θ vai ser igual ao comprimento do cateto oposto, que é a diferença entre esses dois valores, que é exatamente esse comprimento aqui, que é dado por y menos yp, e o cateto dividido pelo cateto adjacente, que é dado pelo comprimento em azul, x menos xp. Então, quando eu faço verde, então y menos yp quocientado por x menos xp, eu estou calculando a tangente da reta T. Então, observa que o ponto P e Q definem a angulação θ, né? Definem o θ a partir da tangente. Então, tem o θ implicitamente definido pelos valores desses quocientes, né, que são as coordenadas do ponto Q e do ponto P. E aí, essa equação é equivalente a esta equação. Né? É suficiente multiplicar. Ponho aqui em parênteses para vocês verem que de fato são iguais. Multiplico o denominador pela tangente e isso vai ser igual ao numerador. Né? Então essa equação aqui vem dessa expressão. Dados dois pontos, P e Q, eu tenho uma única reta que liga P a Q, né? que é definida por P e Q. Essa reta vai gerar com o eixo X um ângulo θ. Né? Este ângulo é exatamente o mesmo ângulo definido pelos pontos P e Q. Do triângulo definido por P e Q. Né? Então, dessa forma, nós temos que, de fato, esta é a equação da reta tangente e basta saber um ponto P e o ângulo θ para encontrar a equação da reta. Né? Então, basta saber o ponto P e o ângulo θ que você determina a equação da reta. Pois bem, suponha que você tenha... eu vou fazer de novo o gráfico, porque aquele ficou carregado. Suponha que você tenha a curva. Então, de A a B. E que você queira a reta tangente, mas que você não tenha a reta tangente. Então, você quer reta tangente nesse ponto x estrela. Mas suponha que você não tenha a reta tangente, mas que você tenha uma reta... eu vou redesenhar esse gráfico, ele ficou muito linear. Eu quero uma coisa mais curva. Agora ficou melhor. Então eu tenho aqui A, tenho aqui B. Vou considerar o X estrela. E vou considerar um outro ponto. Aqui seria o ponto P. Vou considerar um ponto Q. Sobre a reta. Sobre a curva, desculpa. Então eu tenho o que chamamos de reta secante. A reta que passa
pelo ponto P, pelo ponto P e pelo ponto Q sobre a curva C. Essa reta seria a reta secante, que eu vou chamar de S. O que eu quero é construir a reta tangente. O meu inconsciente agora foi bem interessante. Eu achei que eu estava usando essa função e a reta de fato acabou ficando reta. Isso é impressionante, né? Você quando acha que está no controle, você acaba tendo o controle, né? Mas bem, o que eu quero agora é observar que uma condição para que a reta S se transforme na reta T é que eu consiga transferir o ponto Q usando pontos sobre a curva C até que Q se confunda com P. Então, eu vou considerar aqui XQ. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer XQ tender a X estrela. Isso vai fazer com que as retas... Então, vou considerar aqui um outro ponto Q barra e vou desenhar uma reta verde. Agora, usando... Então, veja. A reta S, ela foi transformada na reta S barra quando eu transformei Q em Q barra. Q barra está aqui, né? Q barra está no caminho entre XQ e X estrela. Aí observa que eu estou alterando a reta. Vai chegar um momento em que eu vou estar com um ponto tão próximo aqui que em que as retas elas vão diferenciar. Eu vou agora tentar escrever uma reta verde, claro. Não sei se vai. Eu acho que é para baixo, né? Sei, por aqui. Essas retas são muito próximas. Pois bem. Então, a ideia é que observa que a reta S ela baixou, depois subiu, né? No sentido de inclinação, ela ficou mais horizontal, depois voltou a ficar crescente. Quando ela se transformou de S em S barra, ela ficou mais horizontal e depois ela voltou a ficar agora S duas barras, ela voltou a ficar mais próximo da reta anterior, só que observa que as intersecções aqui, né, ela intersecta no terceiro ponto, mas não é interessante. Né? O que eu estou querendo é observar que o ponto P e o ponto Q estão ficando mais próximos. Né? Observa que, à medida que eu estou aproximando o ponto Observa que à medida que eu estou aproximando o ponto Q do ponto P, né, vai chegar um ponto aqui muito próximo, em que a reta que eu vou desenhar, ela é quase já a reta vermelha. Então veja que eu saí, o meu ponto inicial é a reta azul, né? Meu ponto inicial é a reta azul. E eu já estou fazendo o que? Caminhar sobre a curva
em direção a x estrela, x, q, né? Em direção a x estrela, então estou fazendo q caminhar para p, né? Ao fazer isso, eu estou encontrando retas que são secantes, né? Retas secantes cortam a curva em pelo menos 2 pontos. Então, estou encontrando retas que são secantes, todas as retas, exceto a vermelha, são secantes. Ademais, elas cortam a curva e nenhum desses cortes é feito de forma tangencial. Tá? Então, todos os cortes são cortes secantes, né? Secantes no sentido de que elas cortam a curva, de fato. Né? Elas separam a curva em 2 seções. A reta tangente não faz isso. Né? Então, aqui eu vou desenhar aqui assim. Você considera a curva e a reta tangente, ela não cortaria. Agora eu perdi o poder de fazer retas. A reta tangente não cortaria nessa vizinhança em que ela tangencia, ela não corta a curva em duas partes. E observa que a curva está completamente de um lado da reta, definido pela reta. Né? A curva nessa vizinhança aqui está completamente dentro dessa região definida pela reta. Né? Então, essa é a característica da reta tangente. Tá? Pois bem, o que ocorre é que eu posso fazer um zoom do que está acontecendo aqui, nessa bagunça aqui. Eu posso fazer um zoom disto e vamos tentar, ao fazer esse zoom, tentar analisar o que é que está acontecendo com a função. Aquela parte do gráfico é quase assim, né? Então eu vou replicar assim, colocar aqui o ponto P. E aqui o ponto Q. O que ocorre é que a reta secante, a P e Q, tem essa característica e a reta tangente em P tem essa característica, né? E o que eu vou querer fazer é transformar a reta azul na reta vermelha. Mas vamos ver o que é que acontece com a reta em azul, observando as características dos pontos, né? Então, se eu considero aqui XP e aqui XQ, teria aqui YP e YQ. Pois bem, vou prolongar a reta em vermelho e a gente vai ter aqui um ângulo θ vermelho. E se eu prolongo aqui a reta em azul, eu vou ter um ângulo alfa O que eu quero é transformar alfa em θ. É isso que eu quero. Transformar alfa em θ. Porque θ, eu sei, é o ângulo da reta tangente à curva C no ponto P. A reta T. Né? Eu quero transformar a reta R, que é a reta em azul, na reta T. A reta R passa pelos pontos P e Q e a reta T passa pelo ponto P. A reta R tem coeficiente alfa e tem os pontos P e Q. A reta T tem o coeficiente θ e tem o ponto P. Eu quero transformar a reta R na reta T. Para fazer isto, eu vou mostrar que basta calcular um limite. Basta calcular um limite e você vai ter isto. Então considere, observa que o que eu tenho aqui, na diferença entre esses dois pontos, né? Eu tenho aqui um comprimento que eu vou chamar de H. Então eu digo que XQ, na verdade, ele é
xp mais h. Suponha, isso é um fato, pelas características que estão postas geométricas, que a curva C ela é o gráfico de uma função. É o gráfico de uma função f de x. Então significa que tanto y que é f de xq, como y é f de xp. E eu posso aqui desenhar um triângulo eu sei, por transporte, que esse ângulo aqui é alfa, e eu sei calcular a reta tangente, desculpa, o coeficiente, né, de alfa em função desses catetos, né? Esse cateto aqui, ele é a diferença dos y, que é a diferença das imagens, f. Então é f de xq menos f de xp. E aqui eu tenho xq menos xp. Então vamos à tangente, o cálculo da tangente, vou colocar para cá. Portanto, então a tangente de alfa, ela vai ser o coeficiente, voltando aqui, né? A tangente de alfa é dado por este numerador, que é o cateto oposto, quocientado pelo cateto adjacente. Então, quando eu faço cateto oposto, xq menos f p, quocientado pelo cateto adjacente, xq menos xp, eu tenho o ângulo alfa. Agora, como é que eu faço para calcular, a partir de alfa, calcular θ? Basta, observe que o ponto P e o ponto Q coincidam. Então, eu quero transformar o ponto Q no ponto P. Para isto, é suficiente que as coordenadas sejam iguais. Ou, melhor que isso, que as coordenadas sejam tão infinitesimalmente próximas que eu não possa distingui-las. E isso nós vimos ontem, que é dado pelo limite. Então, quando eu faço a estimativa fazendo xq tender a xp, por essa expressão aqui, basta fazer h ir para zero. Porque xq ele é igual a xp mais h. Se eu faço h ir para zero, xp é igual a xq. Xq é igual a xp. Então as coordenadas x de p e q são iguais. Se as coordenadas são iguais, a gente sabe que para que seja uma função, a imagem tem que ser iguais, né? Então eu terei que ter f de xq igual a f de xp, né? Então, só que eu não quero que aqui eu tenha 0 e 0, né? Por isso que xq é diferente de xp. Considere isto. Porque h é diferente de 0. Ele tende a 0, mas não é 0. Como h não é 0, xp é diferente de xq. Então, no denominador, aqui, eu vou ter um valor diferente de 0. Mas lembra que para poder
ter essa aproximação, eu vou ter que calcular um limite, né? Então, o que eu vou ter que fazer é calcular o limite da tangente de alfa quando h vai para zero, que é igual ao limite de f de xq mais xq, ele é igual a xp mais h. Então, eu faço isso, eu uso aqui xp mais h menos f xp quocientado pela diferença de xq por xp. Dada essa expressão, então a diferença xq menos xp é igual a h. Ou seja, as duas coordenadas são diferentes por h. H é infinitesimal, né? Exatamente o que eu quero. Então aqui eu tenho h, quando h vai para zero. Isto aqui, este limite aqui, agora está expresso em função de f. Observa que do lado de cá eu tenho uma expressão em função da tangente. Então, o que é que vai acontecendo desse lado aqui? Os ângulos vão mudando, porque eu vou construindo triângulos que vão... Eu vou movimentar esse triângulo aqui para vocês verem o que é que vai acontecendo. Vou pegando pontos mais próximos aqui. Então, os ângulos vão aumentando. Ó, né? Então, quando eu vou pegando pontos mais próximos, os ângulos vão aumentando, convergindo para alfa. Os tetas, eles vão convergindo para alfa. Quando h vai para zero, teta vai para alfa. Né? Então, Professor, é o contrário, não? Θ indo para alfa. E alfa indo alfa, para né? teta, desculpa, isso mesmo. Muito obrigado. É alfa indo para teta. Isso, o alfa indo para teta. Pronto, alfa indo para teta. Né? Alfa indo para teta. Pois bem, então vai ficando cada vez maior. Exatamente, o alfa é menor que o teta. Né? Então, o alfa vai indo para teta, quando h vai para zero. Pois bem, isso foi uma pegadinha para vocês estão prestando atenção. Presta atenção não. Ah, mas bem, a ideia é que deste lado eu tenho, quando h varia, eu tenho os alfas variando para teta. Então aqui eu vou ter como resultado a tangente de teta. Deste outro lado aqui, eu vou ter a altura. Isso aqui é a altura, né? Basta observar aqui, né? F de xq menos f de xp é a altura do triângulo. Observa que quando o ponto Q se aproxima arbitrariamente do ponto P, a altura vai para zero, né? A diferença entre as alturas vai para zero. Mas, ao mesmo tempo, o cateto adjacente também vai para zero. Aí é onde está a sutileza. Eu estou fazendo um quociente de duas entidades que estão indo para zero, mas elas estão indo de forma tão controlada que eu consigo definir um valor para esse quociente. Quando h vai para zero, quando isto, né, esse quociente converge, quando ele atinge um limite, a gente chama esse limite de derivada. E a gente diz que isso aqui seria
a taxa de variação de f quando eu vario o x. Isto aqui é a derivada de f Vejam que a partir do limite e do estudo da obtenção da reta tangente, a gente chega a um conceito que aqui eu chamei de derivada. Ou seja, a derivada, a gente pode entender derivado, né? Vem a parte, aquilo que toma origem em, né? Então, derivado de. Ou seja, a ideia é que as derivadas de f vão ser exatamente as taxas de variação, neste caso, taxas de variação pontuais, para que determinam taxa de variação. Por quê? Porque f de x mais h menos f de xp mais h menos f de xp. H é infinitesimal. Lembra disso, ó. H é infinitesimal. E estou fazendo quociente por H, que é infinitesimal. Então, essa estrutura aqui está numa dimensão infinitesimal. Eu estou querendo fazer a variação de f tão fina, vamos assim dizer, tão refinada, uma variação tão refinada, que eu vou conseguir saber quanto a função variou dado o ponto P. Né? Então, dado um ponto, eu vou conseguir saber a variação da função no ponto P. Tamanha a precisão desse refinamento. Então, é uma estimativa, né? Vou conseguir estimar quanto a função variou quando eu estou me aproximando do ponto P. Porque no numerador eu tenho o coeficiente, olha a diferença da função nos pontos P, aqui é o ponto P e aqui é o ponto Q. E aqui embaixo, no denominador, aqui eu tenho as alturas e aqui eu tenho as bases, né? H. A gente volta aqui, observa onde é que está H e observa onde é que está F, né? Então aqui eu tenho a diferença das alturas, as alturas, e H é a base. Né? Então, quando Q tende para P, tanto a altura quanto a base vai tender a zero, ou seja, vão tender a infinitesimais, e isso é que vai me dar a estimativa da taxa de variação da função no ponto XP. No ponto XP. Então, a partir daí, eu posso definir que a reta tangente no ponto P é dado pela taxa de variação de f em x aplicado em xp que multiplica x menos xp. Lembrando que aqui o y, né? O y ele é f de x menos f de xp numa vizinhança. Né? Então vou trocar o f de x por y. Vamos continuar com o y aqui. Tá? Porque isso é uma coisa numa vizinhança muito próxima de xp. Né? Eu posso garantir a existência disso aqui quando xp, a diferença de x a xp é uma coisa infinitesimal.
Aí eu posso garantir a existência disso aqui. Então x e xp são coisas muito próximas, né? Mas bem, mas como isso aqui é o coeficiente da reta tangente, né? Aí a gente pode dizer que x e y são pontos que satisfazem uma correspondência de proporção linear, o que significa que eu posso pegar x e y pontos quaisquer. Então eu posso sair da vizinhança, né? Então, a princípio, eu estaria aqui numa vizinhança de XP, o X estaria aqui, mas observa que a reta T está definida para todo R. Então eu posso pegar um X aqui, por exemplo. E eu vou ter lá o seu tal Y. Mas, por que eu tive que trocar aqui? Eu tinha colocado F de X, né? Aí eu troquei por Y. Porque observa que aqui, nesse ponto aqui, eu não tenho informação quase nenhuma sobre a função. Enquanto que nesse ponto aqui, eu sei precisamente qual é o valor da função. A função no ponto P, dado xp, a função é f de xp. Nesse ponto eu sei precisamente o valor da função, nesse ponto aqui não. Então por isso que eu preciso ficar numa vizinhança de xp para dizer que ao invés de usar a função, eu uso a reta tangente, né? Então, mas que tipo de proximidade isso nos dá, né? Vamos voltar a amplificar o ponto. Eu vou considerar aqui uma reta tangente, não assim, uma reta tangente. E vamos observar o seguinte, eu vou considerar agora a reta tangente vermelha e vou considerar agora um ponto aqui P, que é o ponto em que a reta é tangente, XP YP, e considero uma vizinhança desse ponto. Então vamos considerar uma vizinhança, vamos ser auspiciosos. Eu vou considerar aqui uma vizinhança epsilon, então é XP mais... desculpa, delta, né? A gente vai usar delta aqui. E XP menos delta. Pois bem, observem que quando eu pego a imagem desse ponto aqui, na função, eu vou ter este ponto, enquanto que quando eu pego a imagem dele na reta, eu vou ter este ponto. Por outro lado, quando eu pego aqui a imagem desse ponto na função, eu tenho este ponto, e quando eu pego a imagem dele na reta, eu tenho este ponto. Então veja que há uma diferença entre usar o valor dado pela reta tangente ou dado pela imagem da função, né? Então, o que nós vamos dizer é que a reta tangente T, ela aproxima linearmente a função f de x que tem como gráfico a curva C. Mas existe um erro. Quanto mais longe eu tiver de XP, maior o erro. Eu vou considerar, por exemplo, um ponto aqui. Observa, o gráfico da função está aqui e a reta tangente está lá em cima. Se eu considerar um ponto aqui, a coisa fica mais gritante, né? Enquanto que o ponto pela função estaria aqui, o ponto na reta tangente está ali. Observa a diferença disso quando eu olho as imagens aqui, ó. Essa aqui é uma diferença gritante. Esse aqui é o erro. Você calcularia se você usasse a reta tangente ao invés de usar a função, né? Mas por que é que a gente fica querendo usar a reta tangente? Pois bem, suponha que a sua função seja uma função polinomial, simples, linear. Ela é uma reta. Se ela for uma função exponencial, ela já não é tão simples. Se você tem uma função exponencial, então já não é uma coisa tão
tão simples, né, de determinar se vai ter esse tipo de comportamento. O que você gostaria de ter é para um ponto x estrela, você gostaria de conseguir um intervalo em que a aproximação linear, ou seja, a aproximação dada pela reta tangente, é boa o suficiente para que você possa desconsiderar a função, que é a exponencial, e considerar uma função desse tipo. Em vez de usar a exponencial, você teria aqui, ó, o ângulo θ e o ponto P de coordenada x estrela, y estrela. E aí você teria a equação, em vez de usar esta equação, você usaria a equação amarela, que seria y menos y estrela é igual a tangente de θ. Lembra que a tangente de θ é dada pela derivada de f na variável x aplicado no ponto x estrela. Isso é uma definição, tá? Então vem aqui x menos x estrela. Pois bem, então ao invés de usar essa expressão, eu posso usar esta expressão aqui. Mas como é que essa expressão é simples, né? Ela é absurdamente simples, não só simples. A única coisa que eu não sei aqui, olha, x é um valor que eu vou atribuir, né? E y é o valor que eu vou ganhar quando eu atribuir x. Todas as outras coisas são constantes. Então eu sei que y é igual a tangente de θ. Deixa eu refazer. O mouse aqui não ajudou. É a tangente de θ que multiplica x. É a única coisa que multiplica x aqui, ó. Aí depois eu vou ter a tangente multiplicando x estrela. Então eu vou ter aqui menos a tangente de θ multiplicando x estrela mais y estrela. Tudo isso aqui é uma constante, que eu vou chamar de B. Isso aqui é uma constante que eu vou chamar de A. Então, a função que eu estou usando é uma função linear. A vezes x mais B. Essa função é muito mais simples do que esta. Então, na vizinhança de x estrela, eu preciso usar esta função. Se eu tiver, por exemplo, usando um código, vocês vão ver usando calculadoras ou usando aproximações, né? Então, quando vocês estão querendo fazer estimativas lineares, vocês vão preferir usar uma expressão como esta, que é uma expressão linear, do que uma expressão como esta. E observa que eu estou usando a função exponencial, ela ainda é simples. Eu poderia estar usando uma função muito mais complexa, né? Então a ideia é que o que a derivada faz é nos permitir substituir a expressão da função por uma expressão muito mais simples, que é sempre, observa que aqui isso é para qualquer, isso aqui funciona para qualquer função. Eu não estou dizendo quem é a função aqui, ó. É para qualquer função. Esse tipo de argumento aqui vai funcionar. Você vai poder dizer que a função, você troca a função pelo f de x, você vai trocar pelo y, né? Dado por essa equação aqui. Então você vai estar sempre usando a, que é dado pela derivada da função, e b, que é gerado pela derivada e pelo um ponto, que é o ponto de tangência, né? X estrela, y estrela. Então essa é a utilidade do limite
para a obtenção de uma aproximação linear para a função f de x. Então, ao invés de usar a função, uso a equação da reta tangente ao ponto P através do cálculo da derivada que é dado pelo limite. Então, isso foi minha forma de resolver o problema da tangente que ele aqui apresenta com menos dados do que o que eu acabei apresentando, mas eu acho que é válido que vocês vejam as coisas com mais informações. Aqui eu adiantei, né? Tá aqui o coeficiente MPQ, né? Então, dado uma reta secante, a reta que passa, a reta azul aqui, ó, ela passa por 2 pontos, e a reta T, ela passa apenas pelo ponto P, né? Ele vai fazendo algumas aproximações. Eu acho que alguém entrou aqui na conferência ou pediu, né? Então, ele faz aqui algumas aproximações e aquilo que eu tinha falado. Quando Q tende para P, o coeficiente da reta tangente, tende para o coeficiente da reta tangente, que é M, né? Isso aqui é o que reflete aquilo que eu tinha dito. Aqui está a equação da reta tangente. Aqui é a forma simplificada dela. E aqui vários exemplos, né? Então aqui vocês podem ver aquilo que eu tinha falado lá, o ponto P e o ponto Q. O ponto P vai se aproximando do ponto P, né? Aqui tendendo pela direita, ou seja, significa que P é um ponto em que a coordenada x é maior do que a coordenada de P, o Q, desculpa. E aqui é o contrário, a coordenada x de Q é menor que a coordenada P, né? Então aqui seria a aproximação pela esquerda. Mas em ambos os casos existe convergência. A reta azul vai convergir para a reta vermelha. O limite, nesses casos aqui, né? Essas figuras elas representam funções em que o limite existe. Ele existindo, existem os limites que chamamos de laterais. É o limite pela esquerda e pela direita, né? E eles convergem, eles são iguais, né? Então, neste caso, a reta azul, ela, não importando se você pega um ponto P, que está à direita ou à esquerda de P, o processo vai fazer as retas, a reta azul convergir para a reta vermelha, e nesses dois casos vamos ter a definição da reta tangente dada em função da expressão de f, né? Pois bem, ele aqui faz algumas aplicações, vocês vão lendo, né? E aí vem aqui o problema da velocidade. Eu vou ler com pouco detalhe, tá? Mas aí isso aqui pode ser usado para vocês entenderem a questão que eu tinha falado sobre velocidade, né? Ou seja, a taxa instantânea, né? Então, o fato de que a gente está procurando a taxa de variação de uma função de forma instantânea, né? Então, é como se a gente estivesse querendo calcular a velocidade de uma partícula em um certo instante. É isso aqui, ó. Suponha que uma bola seja solta a partir do ponto de observação no alto da torre CN em Toronto, que fica a 450 metros acima do solo. Encontre a velocidade da bola após 5 segundos. Vou ler a solução. Por meio de experimentos feitos séculos atrás, Galileu descobriu que a distância percorrida por qualquer objeto em queda livre é proporcional ao quadrado do tempo de queda. Esse modelo para queda livre despreza a resistência do ar. Se a distância percorrida após t segundos for chamada de st e medida em metros, então a lei de Galileu pode ser expressa pela equação st igual a 4,9 t ao quadrado. Aqui esse 4,9 é dado em função
da aceleração gravitacional, né, dividido por 2. Né? Então, que é exatamente a proporção que é dada aqui. Tá? A dificuldade em encontrar a velocidade após 5 segundos está em tratarmos de um único instante de tempo, t igual a 5. Porque quando eu coloco aqui t igual a 5, eu obtenho a posição do corpo. Né? Eu tenho exatamente a posição que o corpo está. Mas o que eu quero é determinar a velocidade do corpo naquele instante. Aí observa que o que ele faz aqui é calcular o tempo, né? Calcular a distância em 2 instantes muito próximos. E diferem um décimo de segundo. Né? Então, são 5 segundos. Então, um décimo de segundo, a diferença entre os 2 instantes. A velocidade média vai ser a mudança de posição dividido pelo tempo percorrido. Né? Então, isso vai ser, nesse caso aqui, 49,49 metros por segundo. Essa é a velocidade média que o corpo vai percorrer a posição ST5, quando t é 5, até a posição ST igual a 5,1. Então, esse é o tempo, essa é a velocidade média em que ele percorreu esse percurso. Né? Aí ele vai e faz aqui uma variação, fazendo um intervalo cada vez menor. Né? Então, a princípio, quando o intervalo é de 1 segundo, observa que a velocidade média ela é bem grande. Né? Mas quando eu vou diminuindo a escala, eu vou convergindo para 49. Então, podemos entender que a velocidade média do corpo em t igual a 5 seria 49. Existe uma maneira da gente fazer isso de forma direta, que é usando o conceito de derivada. Já que eu apresentei aqui, vou usar rapidamente. Então eu vou dizer que ST é igual a 4,9 e multiplica t ao quadrado. É possível mostrar que a derivada de S em t, se S tem essa expressão, é dado por 2 vezes 4,9 vezes t. Pois bem, se t for 5, isso aqui em função de t. Se t é igual a 5, substituindo nessa expressão aqui 5, nós vamos obter 49 metros por segundo. Né? Então, observa que a forma com que eu encontrei isto aqui, que eu chamei de derivada ou taxa de variação instantânea, ela é de fato uma forma de calcular a velocidade para todo instante t em que a variação é dada por essa expressão. Se você sabe como o objeto varia, né? Eu sei como o objeto varia, então eu tenho como saber qual é a taxa de variação do objeto. Basta fazer a derivada dele. Né? Então, se eu calculo a segunda derivada, eu vou obter a taxa de variação da velocidade. A taxa de variação da velocidade a gente chama de aceleração. Então, a derivada em t, né, da derivada de s em t, isso aqui é 2 vezes 4,9. E isso aqui é a aceleração gravitacional. Né? Dá 4,5, 9,8, né? Metros por segundo ao quadrado. Isso porque eu tenho um t aqui
e outro t aqui. Por isso, o tempo ao quadrado. Pois bem, então, tá aí, dada a expressão encontrada experimentalmente por Galileu, a gente encontra qual seria a aceleração de um corpo em queda sem resistência. Né? Agora, eu estou fazendo suposições. Eu estou fazendo afirmações de que eu sei como calcular a derivada de uma função desse tipo e sei calcular a derivada de uma função desse tipo. Né? São afirmações que eu estou fazendo e que depois nós vamos desmistificando. Tá? Então, isso é para justificar isso aqui, que ele meio que afirma que a gente pode conjecturar que, olha, se você pega uma diferença entre do tempo que você está querendo calcular a velocidade, se você pega um incremento a esse tempo infinitesimal, o que você vai acabar tendo é a velocidade instantânea naquele tempo. Né? E essa velocidade instantânea ela é dada pela derivada, pelo que chamamos de derivada. E aqui, nesse caso, se calcula por 49 metros por segundo. Ele faz esse cálculo, ele usa, né, isso para calcular de outra forma aqui. Né? Vocês podem fazer essa leitura. Então, vem alguns exercícios. E depois o limite de uma função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por hoje, ficando com essa exposição sobre a reta tangente sendo usada, sendo encontrada através do cálculo de um limite, como sendo aí a ferramenta de apresentação, uma ferramenta de apresentação, né? E vamos deixar essa sessão 2.2 para a próxima segunda. Então, abro para que vocês façam perguntas. Professor, tenho uma dúvida. Quando você pode colocar na sua anotação do Paint, quando tem aqueles gráficos da reta secante se aproximando à reta tangente. Essa? Isso, pode ser essa mesmo. Ok. Aí a reta azul, ela é a reta secante. Isso. Aí a gente tem que o Q vai se aproximando do ponto P, certo? Isso. Mas só que eles nunca são iguais, a diferença entre eles são bem pequenas. Isso. Aí essa reta azul, ela ainda é definida por 2 pontos. Então, mesmo quando o Q está bem próximo do P, essa reta ainda é secante? Não, veja. Aí é que está o salto quântico do limite. É que o H ele vai se aproximar de zero de forma indiscriminada, né? Arbitrária. Ele vai se aproximar de zero sem cabresto, né? Ou seja, ele vai para o zero. Mas ele não vai ser igual a zero porque não pode, né? Porque eu estou dividindo por H. Né? Então aqui eu estou dividindo por H. O H não pode ser zero. Tá? O H tem que ser diferente de zero. Essa é uma condição para que faça sentido a expressão. Né? H é diferente de zero. Certo? Mas H é tão próximo de zero que eu não posso distinguir H de zero. H e zero. A diferença entre H e zero é indistinguível. Da mesma forma, f de xp mais H e f de xp são indistinguíveis. Então eu não tenho como distinguir o ponto P e Q. Quando você analisa agora aqui, eu não tenho como distinguir o ponto P e Q. Porque o que acontece é que no limite, quando você agora, porque o limite é uma estimativa, né? Então o que eu vou acabar encontrando é que a estimativa de alfa é θ. Exatamente isso. A estimativa de alfa é θ, ou seja, para que o ponto Q seja um ponto por onde passa uma reta tangente, as coordenadas de Q
devem ser as coordenadas de P. É essa a estimativa que o limite nos dá. Então, Q, na verdade, deve assumir as coordenadas de Q, devem assumir as coordenadas de P. Mas isso não está dado na expressão, porque aqui a expressão está me dizendo outra coisa, né? Está me dizendo que P e Q são diferentes, sempre. P e Q são diferentes, eles não são iguais. Mas o que eu falo é que quando eu aplico o limite ele me dá uma estimativa, ou seja, o que é que deve ocorrer? É que as coordenadas de Q devem assumir as coordenadas de P para que o ponto Q esteja em uma posição em que a reta que por ele passa é tangente. Entendi. Obrigado. Entendeu? Sim. Ok. Mais alguma pergunta? Eu posso explicar novamente como chegou na derivada quando o h tende a zero. Vamos lá. Eu acho que está aqui, né? Certo. Observa o seguinte. Quando eu defino aqui, eu vou usar alguma cor chamativa. Quando eu defino aqui a tangente de alfa, lembrando que alfa é o ângulo da reta secante, a reta azul, né? Ela passa no ponto P e no ponto Q. A reta secante. Alfa é o ângulo da reta secante. Então eu tenho aqui F, e eu estou assumindo que a curva ela é o gráfico de uma função. Então, as alturas y, né, eles são imagens de f por uma função f dos pontos das coordenadas xq e xp, respectivamente f de xq, f de xp. Só que eu estou dizendo que a diferença entre xq e xp é dado por h. Então, aí eu posso substituir aqui. Aqui eu tenho xp mais h, mas isso aqui isso aqui é xq. E aqui eu tenho xp. E aqui eu estou escrevendo h, mas isso aqui é xq menos xp. Mas lembrem que eu estou fazendo Q tender para P. O que significa em coordenadas que eu vou fazer xq, yq tender para xp, yp. Ou seja, xq vai tender para xp e yq vai tender para yp. Então, Q tender para P significa essas duas coisas. Que a coordenada de Q, a coordenada x de Q, vai tender para a coordenada x de P e a coordenada y de Q vai tender para a coordenada y de P. O primeiro fato é dado quando a gente considera que h vai para zero, porque isso aqui é a diferença entre as coordenadas. O segundo é dado quando eu digo que o numerador depende de h, xp mais h, fazendo aqui h indo para zero. Né? Então veja que eu estou fazendo simultaneamente o yp, o yq ir para o yp e xq ir para xp. xp. Observa que quando eu pego isso no triângulo, o que está acontecendo é o seguinte, eu estou considerando essas reduções. Você vai ter aqui no início xq e aqui xp, e aqui na altura, né? Você vai ter yq
YP. Então aqui eu tenho o ponto P e aqui eu tenho o ponto Q. Mas aí eu vou transformando o ponto Q no ponto P. Significa que eu vou dando esses saltos aqui. Em algum momento eu vou ter aqui um X tio. Em outro momento eu vou ter um X'. E observa que quando eu estiver no X tio, aqui eu vou estar no Y tio. E já não é mais o YQ. E quando eu estiver aqui, eu vou estar no Y'. E já não é mais o Y tio. E observa que é preservado. Estou sempre preservando os triângulos, né? Estou fazendo isso de forma proporcional. Tanto o Y tanto o Y quanto o X estão tendendo a um alfa, né? O que ocorre é que a reta, aqui eu estou fazendo isso ao longo de uma reta, né? Ocorre que aqui, no gráfico, eu não tenho uma reta, eu tenho uma curva. Então, quando você vai tentar fazer essa mesma representação em triângulos, agora para uma curva, que está de Q para P, observa que o triângulo muda. Quando eu pego isso aqui, o triângulo aqui é outro. Então, o ângulo é outro. Então, exatamente por isso que eu vou pegar o ângulo alfa e transformar no ângulo θ, que é o ângulo tangente, né? Porque o que eu vou estar fazendo ao variar o x e agora variar p aqui, em cima da curva, né? Eu não vou variar para esse y tio aqui, eu vou variar para esse y tio aqui. Isso vai fazer eu variar o θ, que é o que eu preciso, variar o ângulo, né? E quando eu faço essa variação angular, à medida que eu vou mudando, dando esses saltos aqui, e aqui, lembrando que vem para cá, né? Y', eu estou saltando aqui no X, e eu vou saltando aqui nos pontos, e ao fazer esses saltos, a princípio são saltos a galopes, né? Porque quando você começa com o H longe de zero, você pode começar com H igual a 0,1. E depois você pode já para ir para 0,00001. Então, o próximo ponto já pode ser esse aqui, né? Esse aqui pode ser o H1, esse aqui o H2. O fato é que H vai se aproximar de zero, então a diferença entre as coordenadas de x, de p e de q vão ser indistinguíveis. Depois, quando eu posso considerar, já que eu quero que H vá para zero, eu posso considerar que H é igual a 10 elevado a menos m, onde m é um valor muito grande, arbitrário. Então, é isso que faz H ir para zero. Quando isso aqui acontece, quando eu pego m arbitrariamente grande, o H é desse tipo e ele é arbitrariamente pequeno. Então, quando você considera entre a diferença entre xp e xq, que é dado por H, né? Então essa diferença ela é infinitesimal, né? Então o que eu chamei de derivada foi esse limite aqui. Então eu digo que esse limite, quando existe, ele é a derivada da função f na variável x. Tudo bem? Tudo bem, Ivan? Quanto às retas cossecantes e cotangentes também serão usadas para determinar os limites de uma dada função? Clareou agora. Veja, Maria, as retas, essas outras retas, né, elas vão na outra direção, né?
Uma vez que você tem a reta secante, a reta cossecante ela tem uma relação inversa, né? Ela seria a cossecante, ela é dada pelo inverso do que define a secante, né? Ou seja, o outro cateto, né? Então, e a cotangente é dado pelo inverso, literalmente, da tangente, né? Então, a relação inversa. Aí você não estaria definindo a derivada, né? Então, o que nós usamos é a tangente, tá? A secante e a tangente, nessa ordem. Mais alguma dúvida? Certo. O que eu aconselho para que vocês façam nesse período, né, entre as aulas, até a próxima semana, é tentar dar uma olhada nos vídeos para tentar assimilar talvez melhor o conteúdo, mas pegar o livro-texto e verificar os exercícios, ler os exercícios, os exemplos que ele fez, né? Os exemplos que estão feitos são bem lúcidos. Assim, eles mostram o que o que nós vamos querer depois do limite, né? Ele já dá indícios do que para que a gente vai usar o limite. Então ele já começa com o problema da tangente, né? Então, e depois da velocidade, que a gente vai ver no final das contas que são problemas correlacionados, né? Então, a ideia de apresentar o problema, ou melhor, o conceito de derivada, a aplicação dela, através de como resolver problemas de tangente, né? Isso é bem pedagógico. Então, a leitura do livro-texto é bem indicada nesse momento para que vocês se habilitem para as próximas aulas. Eu, eh, eu espero, na segunda-feira, poder avançarmos na estrutura do limite, para que a gente possa fazer o limite de várias funções, possamos ver o limite de várias funções, e definir a partir daí certas entidades que vamos usar, que são definidas a partir do conceito de limite. Né? Por exemplo, retas assíntotas. Né? Vimos agora a definição de tangente a partir do conceito de limite, e vamos ver a definição de assíntota através de limite. E alguns limites clássicos, que são limites que todo mundo deveria saber. Falo assim porque é, o conceito de limite e de derivada ele foi subtraído do entendimento fundamental quando você observa que esses conceitos eles têm mais de 300 anos e eles eram existem livros inclusive do ensino médio que trazem esses conceitos, limite, derivada integral. Então, uma introdução para esses conceitos, né? Que é, no meu ponto de vista, o ideal. É que você já chegue em cálculo sabendo que esses conceitos, assim, que existe o limite, existe a derivada, né? Talvez aqui a gente fizesse um aperfeiçoamento dessas definições. Né? Seria muito mais fácil se assim fosse. Mas, infelizmente, estamos pelo menos matematicamente falando, existe uma regressão no, no aspecto teórico, né, do que é visto, né, nos cursos antes do curso superior. Né? Mas
fazemos com o que temos, né? Mas bem, por hoje seria isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar por e-mail ou pelo grupo, tá? Então, ficamos por aqui. Boa noite. Até segunda.